amantíssimo Mestre Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de luz. Abençoa-nos na condição de Teus irmãos menores, necessitados da Tua proteção e orientação. Não obstante atrasados como somos, faze-nos vigorosa vontade de abrigarmos em nosso amor os irmãos que, mais do que nós, se demoram nas sombras da marginalidade ou da indiferença. Ensina-nos, Mestre amado, a sublimar o mal por desabafo de nossas frustrações. Faze de nós instrumentos a contribuir para a construção de uma humanidade fraterna e feliz. Assim seja. Muito bom dia, ouvintes. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia. E já os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, as questões 1 e 4, eis as perguntas. Que é Deus e onde encontramos a prova de sua existência? As respostas: Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quanto à prova da sua existência, ela se encontra num axioma que os próprios homens aplicam aos seus raciocínios científicos e que sempre oferece conclusões irrefutáveis, quando afirmam que não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Pergunta e resposta atenderá hoje aos nossos ouvintes Vanessa Guido e Carlos Fontes Guido, de Ituverava, que perguntaram: como entendermos a necessidade de nos esforçarmos para evoluir, resgatando dívidas do passado, se não nos lembramos do que fizemos? Vamos saber isso, meus caros. Carlos, no final deste programa. O Cristo Consolador a que se refere Mateus no capítulo 11 do seu Evangelho, nos exortou a buscá-lo para que nos aliviasse os sofrimentos, aprendendo dele a brandura e a humildade, onde encontramos o repouso de nossas almas, por ser leve a nossa submissão à sua autoridade. Pois bem, justamente com referência às considerações de Mateus, conforme dissera Jesus, é que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 6, a grande lição do Mestre. É pelas vias da doutrina espírita que mais se assinalou diante de uma humanidade ainda insensível aos ensinos do Cristo, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na condição, na confiança na justiça de Deus. Sobre aqueles que, ao contrário, não esperam nada para depois desta vida, ou que duvidam simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, todavia, coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo, isto é, a sua imposição se refere à observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever tão somente o amor e a caridade. Recordemos com um maior empenho do que disse ele, conforme ainda se vê no Evangelho de João. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, continuou o
Jesus a dizer: o conhecerá, porque permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito de luz que meu Pai vos enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que já foi ensinado, ou que já vos ensinei. Nesta passagem, Eurípides, Jesus, que já consolava, formulava a promessa da vinda de outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conhecia ainda, porque não estava suficientemente maduro para compreendê-lo. Daí que cerca de 1850 anos depois, em 25 de março de 1856, se apresentava Allan Kardec, quem até então era o pedagogo, o educador, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que oscilava com integral proveito entre a filosofia e a ciência e que viria a ser o missionário da codificação do Espiritismo. A quem ainda se apresentava um espírito luminar, demonstrando com proposital clareza tratar-se do eixo da coordenação central de um movimento empreendido a partir da espiritualidade maior, empenhada no cumprimento da promessa do Cristo Jesus, na consumação do Consolador, na forma de uma doutrina que, ao executar a sua proposição de descortinar a realidade das leis que regem a vida e o universo, promoveria a iluminação nas consciências. Pouco mais tarde, em 1860, porquanto transcorridos 1860 anos do advento do Cristo Jesus, e menos de um ano da manifestação do Espírito da Verdade em Paris, sob este mesmo nome, referindo-se à doutrina que viria a ser intitulada sob a codificação do missionário Allan Kardec, fez-se registrar consoladora a mensagem. Assim diz textualmente, segundo as traduções mais aceitas: venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade, a luz e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e elevar as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas continuou aquele espírito de luz. Os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar os homens, seus filhos. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos proclamar. Ora, e crede. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, ainda que vejam o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai. Meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, nem as utopias às verdades. Aquela fonte iluminada de ensinamentos, particularizando aqueles que assumiram o dever de seguir-lhe os ensinamentos, exerce severa advertência aos espíritas, dizendo: amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram nessa recomendação.
Trata-se de recomendação que evidencia com clareza que os erros que se enraizaram no cristianismo são de origem humana, porque além do túmulo, que acreditais o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Somos os vencedores do mal, sede os vencedores da impiedade. No ano de 1861, no mesmo local, nova mensagem mediúnica surgiria sob a mesma assinatura, dizendo: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem porque os Espíritos Consoladores virão enxugar suas lágrimas. Ceifeiros, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o cuidadoso jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver chegado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do vosso Pai. Vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas maiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os riscos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis. Que suas provas são mais perigosas que as vossas. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. E continua a mensagem deste Espírito luminar. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor, e
preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vosso futuro. Não obstante tanto ensinamento oferecido aos homens pelas luzes da espiritualidade caridosa, um enfoque universal da verdade eterna em favor das criaturas aflitas, quando não imersas em sentimento de felicidade ilusória, esta emoção, a felicidade, é o objetivo da busca constante do espírito humano. Mas o homem o faz por vias equivocadas e confunde felicidade com satisfação do ego, da vaidade, do orgulho. Por isso continua experimentando amargos e frustrantes enganos nos seus expedientes imediatistas, sem se dar conta de que é o pupilo de Jesus, destinatário dos ensinamentos que este nos legou pelas vias luminosas do seu Evangelho. Talvez por isso mesmo, Juvaner Borges de Souza, no seu livro Tempo de Transição, nos ofereceu as seguintes considerações. O progresso do espírito é o único meio para alcançar a felicidade. Não se pode encontrá-la na estagnação, quando tudo se subordina à evolução, em maior ou menor ritmo. Progredir é subir sempre na conquista do saber e da verdade. Mas o que é a felicidade? A resposta varia de conformidade com o estágio evolutivo individual, compreendendo a realidade presente em cada um, o estado consciencial, a liberdade relativa de cada ser humano. Sabiamente, a doutrina espírita mostra que espíritos em evolução, imperfeitos, portanto, só podemos desfrutar de felicidade relativa. O reino de Deus abrange o universo inteiro. Não há espaço, por infinitesimal que seja, que Deus não se faça presente. Então, Ele está dentro de cada um de nós. Agora, estar com Ele, esta é uma decisão pessoal de cada um. Daí, sermos racionais e conscientes. Por isso, buscar o reino de Deus não é aventurarmos fora de nós, mas embrenharmos corajosamente para o interior de nós mesmos, conhecermos-nos, decididos a operar as mudanças necessárias. As lições de Jesus indicam a senda a trilhar na busca desse reino, símbolo da verdadeira felicidade, cuja conquista, repetimos, depende da harmonização da criatura com as leis do Criador. Dotado de consciência e vontade, o homem faz suas opções na busca de um viver feliz, excluídos naturalmente os raros determinismos da lei, como a morte física, a vida, o progresso, o princípio de causa e efeito e todas as condições que transcendem o livre-arbítrio. Dentre os homens que exercem suas escolhas terrenas, aos que procuram a felicidade na fortuna, nos bens materiais acumulados. Seus esforços, seu trabalho, sua inteligência, suas aspirações são postos a serviço da conquista da riqueza material. No afã do enriquecimento e no exagerado apego à posse, o espírito se enleia na cupidez, na ambição, transformando sua meta em sofrimento e ilusão. Comportamento semelhante ao que ocorre na busca da riqueza verifica-se na conquista do poder. O detentor do poder, sem o necessário preparo capaz de lhe garantir equilíbrio espiritual, transforma-se no infeliz embriagado pelo mando, pela fama, pelo destaque, permanentemente instável perante as leis da vida. Muitas vezes o sofrimento imposto pela perda da posição social ou econômica ou pela frustração de alguma aspiração doentia, que pode não chegar durante a vida física, mas pode não ser evitada na vida espiritual, principalmente se a criatura vê despojada de tudo o que constituía o seu mundo de ilusões.
aos que se preocupam exclusivamente com a saúde e a perfeição física, fazendo delas a finalidade da vida e não um meio de torná-la mais agradável, mais apropriada ao cultivo de ideais elevados. Não aproveitam o patrimônio de valor inestimável, que é o da saúde e da perfeição física, que não tem preço, para a prática do bem desinteressado, que seria uma maneira de agradecer a Deus. Existem aqueles cuja escolha recai nos prazeres mais diversos do corpo, menos do espírito. São os iludidos pelos gozos fugazes dos sentidos, pela satisfação de hábitos arraigados que escravizam a alma e o corpo. Confundem a felicidade com a satisfação de desejos criados e renovados. Todas as viciações humanas incluem-se nessa larga faixa de viventes equivocados. Considerada a categoria inferior do nosso mundo, destinado a expiações e provas, e, portanto, a sofridas experiências, ao lado de anelo e esperanças, é perfeitamente natural que seus habitantes busquem a felicidade consentânea com a sua natureza ainda grosseira. As grandes e pequenas ilusões confundidas com a felicidade não se resumem nas que exemplificamos. Poderiam ser medidas pelo número dos habitantes deste planeta, de vez que, assentos num planeta de expiação e provas, ainda temos todos as nossas ilusões, ou estaríamos em mundos mais elevados e felizes. A sabedoria dos espíritos instrutores resumiu em perfeita síntese em que consiste a felicidade possível na Terra e ao alcance de todos. A propósito do qual seria a medida... Qual seria a medida da felicidade comum a todos os homens? Vemos a questão 922 do Livro dos Espíritos, a seguinte resposta dos mentores a Allan Kardec. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eis aí uma diretriz para toda a humanidade na busca da felicidade relativa, até que um dia, na pureza do espírito, venha o indivíduo ser efetivamente feliz. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. O Clube do Livro Espírita do Idefran pode distribuir livros espíritas pelo menor preço que um clube de livro pode oferecer, porque os compra em grandes quantidades. E veja que são 4 opções mensais: romance, ciência, filosofia, mensagens, estudo, autoajuda, infantil. Você pode optar por retirar um ou os 4 livros do mês e até sobras de meses anteriores. Ligue 16 3721 8282 ou acesse www.idefran.com.br ou ainda utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. 17º FECEF, Festival da Canção e Encontro da Arte Espírita de Franca. O tema central deste ano será Artista Espírita, qual o seu limite? O FECEF acontecerá em novembro, mas você que é artista espírita pode ir providenciando sua inscrição. Informe-se www.fecef.com.br. Desde as 8 horas está sendo realizado na Casa Espírita Visão e Amor o 7º encontro de estudo espírita, com atividades culturais que se estenderão até às 17 horas de hoje. As palestras serão em 2 períodos, uma às 9 horas e outra às 14, a cargo, respectivamente, dos expositores Leon e André. Não nos informaram os sobrenomes, assim como não nos informaram o endereço, dizendo apenas que a Casa Espírita Visão e Amor situa-se no Jardim São Francisco. Almoço beneficente no Centro Espírita André Luiz, dia 16, um domingo, das 12 às 15 horas. Rua
ao seu amoroso de Lima, 1765, Jardim Aeroporto 2, Franca, São Paulo. Colabore também com a feijoada em prol das atividades do Centro Espírita Benedito Lemos Filho. Será no dia 8 próximo, a partir das 10h30 até às 13h. É para a pessoa assim, ir buscar, né? É a Rua Anésio Basílio dos Santos, 2290, no Jardim Palmeiras, aqui em Franca. A UFEC, União, Fé, Esperança e Caridade, convida os interessados em estudar a doutrina espírita a comparecerem das 19 às 19h30, às 21h, independentemente de inscrição, à Rua Padre Anchieta, 2360. Detalhe, às quintas-feiras. Ligue a qualquer hora, telemensagem Idefran CHB. Mensagens de elevação e confiança. Diz que 16 37 13 0299. Agora, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje será respondida a pergunta dos nossos prezados ouvintes Vanessa Guido e Carlos Fontes Guido, de Ituverava, que dizem ter 14 e 13 anos, respectivamente, muito novos. Muito bonito, meninos. Parabéns pelo interesse e vejam se há aí, na sua cidade, pré-mocidade espírita, da qual vocês possam fazer parte. Vocês nos dirigiram a seguinte pergunta: como entendermos a necessidade de nos esforçarmos para evoluir, resgatando dívidas do passado, se não nos lembramos do que fizemos? Vamos saber isso agora, meus caros, na palavra do nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Quem se dispõe a estudar o Espiritismo cedo aprende que a Terra é um mundo de expiações e provas, destinado a espíritos que já realizaram um certo progresso, mas que ainda carregam numerosos vícios, o que indica uma grande imperfeição moral. Aprende também que, moralmente, os espíritos jamais retroagem, conforme nos ensina a questão número 118 de O Livro dos Espíritos. Assim, o simples fato de estarmos provisoriamente encarnados no planeta Terra demonstra não só nossa posição evolutiva, como também a necessidade de corrigirmos diversos erros cometidos no passado. Não há, pois, qualquer necessidade de que tenhamos que nos lembrar das vidas anteriores que tivemos para buscar a correção dos erros cometidos. Basta apenas que, consultando nossa consciência, façamos uma autoanálise de nosso proceder para então verificarmos a necessidade de correção de várias facetas de nosso caráter. A rigor, um dos objetivos da encarnação dos espíritos é fazê-lo chegar à perfeição, o que, convenhamos, é impossível numa só existência. Importante destacar que o esquecimento do passado é uma bênção para todos nós, espíritos altamente comprometidos com nossa consciência. A lembrança de nossas individualidades anteriores teriam inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia nos humilhar extraordinariamente, em outros, exaltar nosso orgulho e entravar nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, para nos melhorarmos, o que nos é necessário e nos basta: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, privando-nos do que poderia nos prejudicar. Acrescente-se ainda
que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, melhor que sobre ele seja lançado um véu. Que todos que me ouvem nesta manhã de domingo possam ter um começo de semana de muita paz. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Clodiano, 2185, CEP 14.400.690, Centro, em Franca. Ou pelo telefone 1637218282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. Com esta observação do espírito Aulus, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vanessa Guido, Carlos Fontes Guido e Jaime Batista da Silva. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos e até o próximo domingo, às 9h30. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.